Bom, os fãs de filmes de terror estavam contando os dias pra essa estreia. E não importa se eu tenho medo ou não, ok? Eu fui assistir o Exorcista, o Devoto, por vocês. Porque sim, eu tenho medo. Será que valeu? Meu esforço foi em vão? Será que essa é a continuação perfeita para o Exorcista 1? Vem que as respostas vão te surpreender. Vamos lá. Enes Peter aqui. Galera, a franquia O Exorcista tá na cultura pop desde os anos 70. De lá pra cá, tem uma estrada longa, né? São 50 anos. Eu lembro direitinho, era garoto lá, meu pai não deixou assistir. Aí depois eu insisti pra caramba, ele deixou assistir. Foi a pior coisa que aconteceu pra mim. Eu até me arrependo do meu pai ter deixado assistir, porque eu fiquei muito tempo, rapaz, complicado pra dormir sozinho, né? Mas tudo bem. Então a trajetória é longa disso aí, né? Porra, teve vários filmes, teve spin-off. Tudo bem, nem tudo aí na franquia é perfeito, a gente sabe disso. Mas uma coisa indiscutível, o primeiro, O Exorcista, é um marco na história do cinema. Aquele filme é tipo o Tubarão, sabe o Tubarão? Pô, foi o primeiro grande blockbuster, que todo mundo ficou com medo de entrar na água. Pô, o Exorcista, todo mundo ficou com medo de ficar dormindo sozinho no quarto, né? Pelo menos foi comigo assim. O Exorcista 1 aterrorizou gerações, pô, e bota medo até hoje, né? Aquele filme. Isso que eu tô falando, galera, é que a própria marca O Exorcista tem uma trajetória muito importante no cinema. E é debaixo desse guarda-chuva agora que o Exorcista, o Devoto, veio aí. Totalmente ligado ao que o filme 1 foi, entende? Percebe como o filme 1 é grande, é importante pra indústria do cinema inteiro. Então você tem um outro filme que é conectado diretamente a esse, pô, é uma responsa grande. Mas e aí, é só mais um caça-níquel em cima da fama da franquia? Ou essa história nova aí é tão casca-grossa quanto o primeiro Exorcista? É uma continuação digna? Bom, eu já assisti, vou dar minhas impressões agora, relaxa, é sem spoiler. Vamos lá, galera! Bom, o hype para o Exorcista o Devoto veio principalmente depois da confirmação de que esse filme está diretamente ligado ao primeirão, que é o favorito de todo mundo. Então, quando eles falam que esse filme está ligado a esse que é tão importante, o hype sobe instantaneamente, entende? É um produto que se vende sozinho. Então, assim, o Devoto ele viria ignorando tudo que foi feito depois de 73. E ele se posiciona ali na franquia como um novo Exorcista 2. Seria exatamente um novo Exorcista 2. Um reboot a partir do 2. Antes era o Exorcista Herege. Agora esquece aquele e coloca o Devoto. Porque vai ser a partir daí. Mas e aí, o que a gente espera dessa promessa toda? Nostalgia, fanservice, reviver um clássico. E a cereja do bolo foi o retorno da Ellen Burstyn, que é a atriz original que interpretou a Chris MacNeil, que é a mãe da garotinha possuída. E tinha até uma expectativa grande se a Regan ia aparecer ou não, né? A garotinha do filme original, a que dá 360 com a cabeça. E depois, quando o diabo vai embora, ela continua intacta, né? Porra, o corpo deu 360. Ah, tá bom. Mas você viu só com os detalhes maneiros? Na teoria teria tudo pra dar certo. Mas agora eu venho com um balde de água fria. Que é isso, porra? Tava esquentando, né? Essa água fria tem o nome de David Gordon Green. Se você não sabe, provavelmente você já sentiu raiva dele em algum momento. Porque ele é o mesmo diretor que fez a última trilogia do Halloween. Pô, bateu o medinho agora? Ou você amou Halloween de 2018, Halloween Kills e Halloween Ends? Mas vamos por parte, vamos lá. De início, ok, pra começar, acho que o Exorcista o Devoto fez bem a parte do suspense, do desaparecimento das meninas, funciona legal isso. O começo dessa construção da história é maneiro, ficou legal. Dá susto, Peter? Sim, alguns, você vai ter algum susto. Pelo menos isso, né? Algum susto você vai ter. Pô, mas filme de terror que não tem susto, na boa, cara. Pô, vai ter que ser comédia, né? Dá susto, acho que é o mínimo. Além disso, os efeitos práticos, aqueles sem CGI, né? Tipo maquiagem, são ok. Tem partes que são melhores, outras nem tanto, beleza? Mas pra mim, passou de boa isso. Então tá tudo bem com o filme, Peter? Não, né? Vamos agora pra parte pesada. Doa quem doer. Na minha opinião, o roteiro de O Exorcista o Devoto é ruim, mas é ruim demais. É mal feito pra caraca. Cara, você... Por mais que... Peter, mas eu não manjo essas coisas de roteiro, de claquete, de cenário, não manjo. Mas você vai manjar. É tão mal feito que você olha... Porra, o roteiro tá ruim. Você vai falar isso. Você vai virar um crítico na hora. E o principal motivo é o seguinte, ó. Segue essa linha de raciocínio comigo. Todo fã de terror vai topar pagar o ingresso pra ver o novo Exorcista, concorda? Cara que é fã de terror não tem como não ver o Exorcista. A franquia tem um nome muito forte, né? Ela se vende sozinha, como eu falei. Mas é aquela história, com grandes poderes, vem grande responsabilidade, lógico. Então não basta o Exorcista o Devoto carregar esse nome de peso aí pra ser um sucesso. Ele tem que entregar muito, concorda? Então você vai esperando muito. E aí vieram os detalhes apelativos, como por exemplo a volta da Chris MacNeil original. Eles usaram também a ideia de que o mesmo demônio do filme 1 voltou. Pra quê? Pra justificar a volta da Chris. E além disso, tinha 2 crianças possuídas, né? Pra dar aquele upgrade no problema. Pô, antes era 1, agora vai ser 2, né? Fazendo relógio pra frente e pra trás com as cabeças. Isso tudo você viu no trailer, né? Não a cabeça, que eu inventei, mas você viu.
E esses argumentos, porra, seriam sensacionais se fossem bem trabalhados. Mas infelizmente eles não foram. A proposta de Exorcista Devoto é tanto homenagear a franquia, quanto também dar uma renovada no tema, porra. Mas é aí que tá o problema, porque, assim, no homenagear a franquia, as escolhas que eles fizeram, eles mesmos estragaram. Eles mesmos fizeram caca. E pra piorar, no atualizar o tema, aí eles perderam a mão totalmente. Tipo, passou do ponto. E é visível. Você não precisa de mim pra falar, se você for ver, você vai perceber isso. Renovou tanto que nem parece que é o Exorcista. Por exemplo, a personagem da Chris, ela vem pra essa nova história como se tivesse virado outra pessoa. É outra pessoa. Então qual o sentido de trazer a personagem de volta 50 anos depois, se ela, porra, mal tem ligação com aquilo que ela foi lá no filme anterior? Tipo, trouxe a atriz, mas, porra, é como se fosse outro filme, outra personagem. Além disso, galera, preste atenção. O mais absurdo é que o próprio sentido de exorcismo também foi descaracterizado nesse filme. Porque você vai ver Exorcista pra ver um exorcismo. Ou alguma coisa desse tipo, né? Eu nunca ia imaginar que eu viria uma proposta de inclusão religiosa num filme do Exorcista. Quem viu o filme vai entender o que eu tô falando, exatamente isso. Assim, quando você pensa em qualquer filme de exorcista, sabe, de gente possuída, esse tipo de coisa, você sabe muito bem o que esperar, concorda? Pô, você quer ver a cabeça dando 360, pode até dar um upgrade, 720, né? E quem colocou isso na nossa cabeça foi justamente a franquia Exorcista. E agora o novo filme simplesmente desprezou o ritual que eles mesmos colocaram na cultura pop. Os caras criaram isso, pô, agora cagaram pra isso. O roteiro tenta passar uma mensagem mais abrangente sobre exorcismo, mas na minha opinião, essa mensagem trabalha mais contra o filme do que a favor. E é por isso que o roteiro virou uma colcha de retalhos sem sentido nenhum, que não conquista a gente. O Devoto não é um filme pra fã, não é um filme devotado pra fã, né? Por mais que tenha feito de tudo pra se vender pros fãs, não é pra fã. O Exorcista de 73 criou todo um gênero de terror, sabe? Foi um marco na história do cinema. Porra, é um divisor, entende? Todos os filmes de possessão que existiram de lá pra cá se basearam nele. Então é um divisor de águas. Tudo que é filme de possessão de espírito, porra, tem tudo um pouquinho de Exorcista. Mas parece que a Blumhouse se aproveitou do nome famoso da franquia e jogou qualquer coisa como se a gente não tivesse critério, ok? Tipo, botou o nome O Exorcista, tá valendo. Tô frustrado, né? Eu pensei que eu ia reviver um clássico, mas não foi dessa vez. Modernizar O Exorcista foi uma das coisas mais sem pé nem cabeça que eu vi nos últimos tempos. Então, nota de 1 a 10, porra, 3, tá bom? Beleza, é o que eu tô pensando agora. Eu acho que se eu fizer pra vocês uma caracterização, quer ver? Editor, minimiza a luz aí, vai. Agora bota uma cara bem nojenta em mim. Isso já dá mais medo do que os Exorcistas Devotos. É isso, galera. Se você assistiu, comenta aqui embaixo o que você acha. E se você tá hypado, não sei se vai dar, mas comenta aqui também. Eu fiz a minha tarefa, eu tenho que dizer pra vocês o que eu acho, ok? Peter, você não é crítico? Não, não sou mesmo não. Só tô dizendo pra vocês o que eu acho. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem mais vídeos já já. Que é isso? Já já. Em breve voltamos. Avery Lazy. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!